Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Academia de Química. Eu sou a professora de Química, Brenda Esquerdo, e é um prazer estar falando com vocês. E hoje eu trouxe aqui pra gente uma questão muito bacana da Univaz Minas Gerais, e ela fala o seguinte: observe os seguintes fatos: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo e o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. E aí ela pede para a gente o seguinte: nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. E aí, nas alternativas, a gente vê sublimação, solidificação, ebulição, fusão e evaporação. Ela traz esses quatro termos para gente. Mas o que que isso significa? O que é cada um? Como é que eu posso identificar, tá bom? A gente precisa saber o que cada termo significa para a gente poder resolver essa questão. E são termos muito simples, gente. São termos específicos, tá? E com treino, vocês podem aprender o que cada um significa. A gente vai ver afirmativas por afirmativas para a gente chegar à conclusão de qual das alternativas estão corretas, beleza? Então vamos lá. A primeira alternativa, ela vem falando aqui pra gente sobre a pedra de naftalina deixada no armário. Mas aí eu pergunto pra vocês: vocês sabem o que é uma pedra de naftalina? Isso é do cotidiano de vocês? Vocês já viram? Vocês têm é, contato com isso? A pedra de naftalina é essa belezura aqui. É uma pedrinha cristal, tá? Esse, esse cristalino dela é muito específico. E geralmente ela é deixada dentro de armários, gavetas, para a gente expulsar, ali, afastar as traças da roupa, as baratas, indesejáveis, tá bom? Então é para isso que ela serve, tá bom? E ela é essa belezurinha aqui. E aí a nossa mamãe distribui ela pela casa inteira. Pelo menos a minha é assim. Mas o que acontece, né? O que acontece com essa pedra? De 5 a 7 dias a gente já não encontra mais essa pedra dentro do armário. E para onde que ela foi? Aconteceu esse sistema. Aconteceu a sublimação da pedra de naftalina, que é quando a gente tem o sólido indo para o estado gasoso diretamente, e ele não requer passar pelo estado líquido. Ele simplesmente desintegra, evapora, passando para o estado gasoso. Então vocês se lembrem, a sublimação sempre é o estado sólido indo para o estado gasoso e não passa pelo estado líquido, ele vai direto para o estado gasoso, tá bom? E aí a gente tem as gotículas aí, né, de fumaça da naftalina, que ela se desintegra e fica aí no ar por uns 2 ou 3 dias a mais. É aquele cheirinho que a gente sente no decorrer dos dias, tá bom? Então, lembrem, sublimação igual sólido indo para o gasoso e não passa pelo estado líquido, tá? A segunda afirmativa é uma vasilha com água deixada no freezer. E o que acontece quando a gente deixa uma água no freezer ou no congelador? Ela vira gelo. Simplesmente isso, ela vira gelo. E esse estado a gente chama de quê? De solidificação. É o estado líquido que vira estado sólido, tá bom? Solidificando, solidifica, solidificação. É o líquido virando sólido. Se eu deixasse ali um refri dentro da geladeira, ele ia virar o quê? Um gelo de refri. Se eu deixasse um suco de maracujá, ele ia virar o quê? Um gelo de suco de maracujá, né? Delícia. E aí a gente tem a formação do gelo, tá bom? Então lembrem, solidificação é o líquido virando sólido, tá bom? A terceira é uma vasilha com água deixada no fogo. E aí chama a atenção de vocês para esse tema, porque aqui a gente vai ver algumas definições e a gente precisa saber delas, tá? Então presta atenção aqui sobre essa afirmativa. Isso é muito do nosso cotidiano, tá? Uma água de vasilha no fogo. A gente geralmente enxerga esse sistema exatamente como tá na figura. A gente enxerga essas bolinhas. A gente enxerga o que está acontecendo aqui em volta, tá bom? E o que que isso acontece?
Aqui está acontecendo a vaporização. A vaporização é o termo geral que a gente usa para água, tá? É quando o líquido vira vapor. E aí a gente usa esse termo geral, vaporização. Porque ele tem o mesmo início, que é um líquido, ou nesse caso a água líquida, com o mesmo final, virando o vapor de água, tá? Só que aí a gente tem processos diferentes para isso acontecer. E a gente tem três processos diferentes para a água virar vapor. E a gente vai aprender agora. Então, presta atenção aqui para a gente ver esses termos, tá? O primeiro deles é a evaporação. A evaporação, ela ocorre de forma lenta, sem agitação alguma. E ela ocorre com um sistema natural, tá bom? Ela ocorre entre superfícies de água, tá? Então ali ela vai ocorrer numa mesa molhada, quando a gente deixa ali molhado e depois a gente volta e já não tá mais ali, já não tem água ali. Ela ocorre na secagem de roupas, quando a gente deixa a roupa no sol. E aí, depois de algum tempo, de algumas horas, a gente tira essa roupa do varal e ela está seca, exatamente. E foi o exemplo que eu trouxe pra gente, roupa no varal. Então, vocês lembrem, quando a questão trazer evaporação, ela está querendo falar que é um sistema lento, sem agitação. E aí vocês lembram da roupa no varal, que é isso que acontece com ela, tá bom? E aí o nosso segundo termo é ebulição. Ebulição, ele precisa de um aquecimento direto, ou seja, ele precisa de um sistema de aquecimento. E a questão traz pra gente que é o sistema do fogo. Fogo. Então, a gente está vendo aqui na figura esse sistema, aquecimento direto, e envolve todo o líquido, vai envolver toda a água, toda a substância, tá? De forma uniforme. Todo o líquido, ele vai evaporar, né? Simultaneamente, ele vai evaporar continuamente, tá bom? Ele vai evaporar todo, de forma toda. E ele tem como fonte de característica o ponto de ebulição. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá bom? Ela precisa atingir os 100 graus Celsius para começar a ebulir, para começar a formar essas bolhas que a gente está vendo aqui nesse sistema. Aqui é porque a água já atingiu 100 graus Celsius, então ela começa a formar bolhas. E essas bolhas vão virando gás, tá bom? Vão virando a fumacinha que a gente vê saindo da panela, tá? E aí eu trouxe a mesma que a questão trouxe pra gente, que é uma panela ali no fogo, com água fervendo. Ela tá entrando em ebulição. Lembra? Ebulição, aquecimento direto, uniforme, vaporiza simultaneamente e tem ponto de ebulição característico, tá? O nosso terceiro termo é o termo de calefação. Calefação. Calefação, ela é forma rápida. Ela é quase como se fosse instantânea. Quando a gente vai colocar, a gente tirou a panela do fogo e colocou água nela, lá na pia. Aí a gente tem aquele som bem específico, né? Aquele chiado que faz. Aquilo ali é calefação. É quando gotículas de água caem no sistema quente. E aí a gente vê esse chiado específico, ouve esse chiado específico e vê a fumaça saindo. Isso é a calefação. Outra coisa que acontece também é no ferro de passar. Quando ele vem com esse sistema de adicionar água para a gente ter um- uma passagem de roupa mais rápida, acontece calefação. As gotículas de água entram em contato com a chapa quente do ferro e a gente vê esse junto com a fumaça saindo, né? Isso é bem interessante, tá bom? Então lembra, evaporação igual roupa no varal, ebulição igual água dentro de uma panela no fogo e calefação igual a um ferro de passar, tendo as gotículas de água jogadas na chapa do ferro. Tá bom, gente? A quarta afirmativa é o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Vocês sabem o que é chumbo? Gente, chumbo é isso aqui, ó.
Ele é um metal com características dessa maneira. A gente pode encontrar ele na natureza dessa forma aqui. E depois de passar por uns moldes na mão do homem, ele fica nesse formato aqui, tá bom? Então a gente encontra ele dessas duas maneiras. E quando o chumbo ele é aquecido, ocorre o quê? Ocorre a nossa fusão. É quando um sólido vira líquido. E a palavrinha para isso é fusão. Não esqueçam, fusão igual a derretimento do sólido, que é o que eu coloquei aqui pra gente. Fusão igual derretimento e vai para o estado líquido. E aí eu trouxe pra gente uma figura bem específica, que é o chumbo criando aí uma forma, né? Criando uma forma. Então, por que que precisa fazer o derretimento do chumbo ou qualquer outro metal, porque ele precisa ser maleável para ganhar forma, tá bom? Então, com certeza, esse pedaço de chumbo aqui que eu trouxe para vocês, ele passou pela fusão, pelo derretimento, para virar um líquido, e aí ele ganhou essa forma aqui, cúbica, beleza? Então é isso, gente. Vamos voltar para a questão? A questão é bem simples, depois que a gente relembra e ver os termos, a gente chega na seguinte questão. Vamos lá. Primeira, a pedra de naftalina é o quê? Sublimação. A gente aprendeu o que é sublimação. Uma vasilha com água no freezer. A gente aprendeu o que é a solidificação. Então, vocês estão arrasando. Vocês estão com a mente de vocês a mil. Uma vasilha com água deixada no fogo, a gente aprendeu que é ebulição. Ebulição. Não fiquem na dúvida. Será que é evaporação ou ebulição? Evaporação é o termo geral da coisa. Ebulição é quando a gente tem aí a vasilha com água deixada no fogo, tá bom? Então aqui a gente vê que é a ebulição. E a quarta, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. A gente viu que ele derrete, né? E que o nome desse derretimento é a fusão, que aqui é a 4. Muito bem. Então é isso. A gente chega aqui à conclusão que a resposta que se encaixa é a letra A: sublimação, solidificação, ebulição e fusão. Beleza? Então é isso, gente. Foi um prazer trazer essa aula aqui para vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, colocar aí os comentários se vocês gostaram da aula, se vocês querem saber outro tema, tá? Lembrando que a gente trabalha com o conteúdo do site de ensino e a gente está focando nessas aulas para o primeiro ano do ensino médio. A gente está no capítulo 1, fazendo as resoluções das questões, tá? Essa foi uma questão do livro. E eu espero vocês na próxima videoaula. Para qualquer dúvida, aqui o meu contato segue aqui embaixo, tá? Vocês podem estar enviando mensagens para a gente ver aí as possíveis aulas particulares ou fazer aquele agendamento para a gente tirar as dúvidas de vocês, viu? Um beijo para todos. Eu espero vocês na próxima videoaula e até mais.